In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, no 12º domingo, no 12º domingo depois de Pentecostes. Né? Um dia, alguém, é meio que para desafiar a gente, né? Eu era seminarista, acho que o primeiro ano ainda. Aí perguntou qual é o evangelho que eu mais... Enfim, é difícil de escolher, viu? O evangelho mais bonito é difícil de escolher. Bom. Essa, sem dúvida, é uma das passagens belíssimas. Sem dúvida, sem dúvida. Tem tanta coisa a considerar, queridos. Eu devo ter feito isso algum ano atrás, né? Quem quiser vasculhar pode. Mas eu queria esse ano ir só aos dois pontos que são, na verdade, nucleares, centrais da mensagem. Então, quem é esse samaritano? Todos sabem, né? Todos o dizem. Identificam esse samaritano com Jesus. Eu vou dizer melhor. Na verdade, esse samaritano é Deus. É Deus que desce ao encontro da humanidade. Ferida pelo pecado, do ladrão que se chama Lúcifer e Satanás, e deixado aí ao seu destino para morrer. É esta a humanidade que Deus vem visitar e socorrer. Lembrei agora, lembro-vos também, en passant, que agora, nessa semana, agora, terça-feira, né? Vou inaugurar aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, um templo dedicado a Lúcifer. Eles dizem que não tem nada a ver com a Bíblia, não reconhece nada da Bíblia, mas eles dizem que chamam ele de anjo caído. Onde é que está que eles aprenderam que é anjo caído? E se é um anjo caído, caiu da onde? Caiu da onde? Não existe Deus e ele que é Deus. Caiu da onde mesmo? Essa gente não tem coerência, né? Não tem coerência nenhuma na sua doutrina. Um anjo caído, mas como assim caiu? Caiu da onde? Quando? Por quê? Tropeçou? Foi isso? Esse Deus deles tropeçou e caiu? Mas tropeçou aonde? Estava onde que caiu? Não existe Deus, não existe o céu, não existe... Ele que é Deus. Mas então, não conhece a Bíblia, não é? Estão escrevendo a Bíblia, mas que coerência há? Que coerência há nessa gente? E contudo vão erigir-lhe lá uma estátua de 5 metros, né? Vão lhe prestar culto demoníaco. Terça-feira agora inauguram. Então, ridículo. É o demônio, é o diabo, ferindo a humanidade de morte, e abandonando. O diabo vai ser o primeiro a sair correndo. Mas sim, era isso que eu queria refletir, queridos. Temos que levar muito a sério essa imagem de Deus vindo em socorro da humanidade. Agora eu estou falando aqui de humanidade, eu não estou falando de um homem piedoso, religioso. Veja que o bom samaritano vai curar e pensar as feridas do homem lá na estalagem, né? Lá que ele vai curar e pensar a ferida. E é depois, lá na estalagem, depois de ter cuidado e atado as feridas e ligado, quando precisou sair e ir embora, que ele... Então, sim,
Isso é importante nós notarmos. Primeiro, o imenso, incomparável, indizível amor de Deus. Não é encontrável entre os homens um amor semelhante. Não é encontrável. Nem sacerdote, nem observador de lei, nem doutor, nem homem nenhum. É só Deus. Só Deus era capaz de tão grande compaixão. Só Deus era capaz de tão grande compaixão. Acho importantíssimo firmarmos este ponto e repetirmos e nos dizermos este ponto muitas vezes, que nós vamos ter que dizer muitas vezes para nós mesmos. Deus, só Deus, é Deus, foi Deus que veio, é Ele que nos socorre, só Ele que nos ajuda, Ele pensa as nossas feridas, Ele nos cura, Ele nos salva, só Deus é Deus. Pensar muitas vezes porque o pensamento contrário já está vindo. Basta aquele exemplo que eu disse ali, hein, que o pessoal que quer confiar em Lúcifer, o anjo caído. O anjo caído. Quando, queridos, os grandes eventos vierem, serão tremendos. Né? E estão aí às portas, e são tremendos, terríveis. Né? Mas quando eles caírem sobre essa humanidade tão despreparada, tão longe de Deus, tão confiante em si mesma, tão preocupada tão somente com o planeta. É de rir-se, porque eles estão planejando destruir o planeta e dizendo-se preocupados com o planeta. Né? Estão destruindo a igreja e dizendo-se preocupadas com a humanidade. É uma contradição acima da outra. Mas quando virem tudo isso acontecendo por junto em toda a parte, queridos, quantos esquecerão esta parábola? Quantos esquecerão que afinal Jesus já veio, né? E já se colocou a curar as nossas feridas, né? Assumindo as nossas chagas, tomando as nossas dores, passando pela nossa morte. A Páscoa passando pela nossa morte. Ninguém como Deus tão próximo de nós. Né? E é importante que o homem se lembre disso, queridos, para que não caia em desespero. Não caia em desespero. Não blasfeme contra Deus. Estão blasfemando, hein? O que acham que foi aquela abertura das Olimpíadas? O que acha que é esse templo? E não é só aqui no Rio Grande do Sul. Isso está em toda parte. O culto luciferiano já está em toda a parte. Já não desmancharam uma capela no Vaticano porque em 72, não é? Não, em 62. Era durante o concílio. Teriam feito um culto satânico, consagrando a igreja a Lúcifer, lá dentro do Vaticano. 62. Então, toda a parte. Agora, cada vez mais explícito. A maçonaria não está agora, não tirou a máscara, não está explicitamente aí se arvorando, e assim, tudo. A perseguição não é explícita, mas completamente explícita. Onde estão as nossas cruzes? Nos lugares públicos. Onde as nossas capelas com o Santíssimo Sacramento? Nos hospitais públicos. Fizeram sair tudo. E agora as nossas crianças estão se ajoelhando, se prostrando no terra e batendo com a testa no chão com os muçulmanos. As nossas crianças que não podem rezar o Pai Nosso, uma Maria, porque prendem, hein? Se rezarem o Pai Nosso, uma Maria perto de um, mesmo em silêncio, perto de um, ficarem quietinhos lá rezando perto de um hospital onde fazem aborto, são presos. Mas as nossas crianças nas escolas aprendem, nossas crianças cristãs
aprender a baixar a testa até o chão, tocar o chão com a testa, assim como um muçulmano. Vamos dizer que isso não é uma blasfêmia, vamos dizer que isso não é uma apostasia, vamos dizer que esse mundo não está cheio. Já. Agora, quando vier o grande castigo e tudo começar a cair sobre todos, tudo caindo sobre todos, essas grandes e bonitas cidades se desmanchando, se desfazendo. Olha os terremotos que está acontecendo no Japão. Né? Olha o que virou Gaza. Olha o que virou Gaza. Olha o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Quando essas desgraças todas se baterem por junto sobre toda a humanidade, quantos não blasfemarão? E quanto então não será necessário, lembrar de novo essa linda parábola e pensar com fé. Não, Deus está próximo de nós. Ele mesmo, em pessoa, veio e virá socorrer-nos. Em pessoa, veio e virá socorrer-nos. Essa é a primeira grande figura, queridos, que eu queria destacar na missa de hoje. É esta vinda de Deus. Aliás, a dupla vinda de Deus. A vinda de Deus em Jesus Cristo e a toda a hora, nos socorros que nos chegam. Viram como é que é? A vinda de Deus em Jesus Cristo e a toda a hora nos socorros que nos são prestados. E a vinda de Deus em Jesus Cristo revestido de glória e majestade. Já na sua ressurreição, mas agora quando ele vier para restaurar todas as coisas, o novo céu e a nova terra. Quanto isso será importante para a humanidade enfrentar tudo isso que está por vir. A outra imagem importante que penso que surge desta liturgia da palavra é a do estalajadeiro, da hospedaria. Ela é a imagem da igreja. Se o samaritano era a imagem de Deus, a hospedaria é a imagem da igreja. É aí que está Deus curando e cuidando. Esse é o lugar de preferência. Esse é o lugar onde explicitamente a humanidade deve reconhecer a presença de Deus cuidando e pensando e curando as nossas feridas, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, as nossas angústias, a nossa morte. A nossa morte. É aí, na igreja. Para isso que ela nos foi deixada, por isso que ela foi dada à humanidade. Exatamente. Só para uma curiosidade. E, enfim, que dois dinheiros são estes que dois dinheiros são esses que o bom samaritano deixa com a recomendação de se faltar na volta ele adiciona? Aí os autores dizem tanta coisa nesses dois dinheiros. Mas para ser bem preciso, um dinheiro é a humanidade de Jesus. Sim, a sua humanidade ficou conosco, especialmente nos sacramentos, na palavra e nos sacramentos, especialmente, sobretudo, na Santíssima Eucaristia. É aí que ele cuida, se aproxima e cura e dá vida de novo à humanidade. Sua palavra, seus sacramentos. Esse é um dos dinheiros. Está na igreja. A igreja é que guarda a palavra, a igreja é que administra os sacramentos. O batismo, a Eucaristia. É a igreja que administra tudo isso. O outro dinheiro
O outro dinheiro é o Espírito Santo, derramado abundantemente sobre a igreja. É o Pentecostes. Este é o outro dinheiro. Que é a vida da igreja, que é a alma da igreja, que a anima, que a orienta, que a guarda, que a conduz, que está junto com ela dioturnamente, sempre recordando as funções, olha as funções, sempre recordando a palavra de Jesus, né? Tornando-a viva, tornando-a atual. E sempre está fazendo com que os sacramentos sejam aquela força vital que Cristo lhes emprestou. A força vital. É o Divino Espírito Santo que conduz a Santa Igreja. Esse é o outro dinheiro. Isso é o outro dinheiro. Mas essa imagem também é importante, queridos. Importante, sobretudo, hoje. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós a vemos realmente destruída, desfeita, desfeita, arrasada ao chão, arrasada ao chão. Vemos o papado nas mãos de um antipapa, que, por mais, é o falso profeta de Apocalipse 13 e seguintes. Apocalipse 13, 11 e seguintes. Apocalipse 13, 11 e seguintes. É o falso profeta, que está destruindo completamente, desmatando a Santa Igreja. Um lenhador, uma mata virgem. Pensem no grande cisma de Amores Letícia. Pense na sua explicitação em Fidúcia Supplicans. Pensem no sínodo da sinodalidade, que agora esse ano termina, onde a hierarquia é completamente arrasada, destruída. Com certeza vão chamar as mulheres ao diaconato, ao sacerdócio presbiteral e episcopal. Vão chamar, vão invalidar a missa, com certeza, com certeza. Se não já tudo isto, mas aqui se abrirá o caminho para que isso seja feito, para que isso logo seja implementado e feito. Tem coisas que eu acredito que só acontecerão na presença do anticristo. Só na presença do anticristo. Mas a porta, o caminho já estará aplainado, preparado para que isso venha a acontecer. É a destruição total e completa da igreja. Quem olha para tudo isto, queridos, desanima. Mas pensa no problema da missa Unacum. Como não ir na missa Unacum se praticamente só existe missa Unacum? Como reconhecer que essa igreja é excomungada? Mas então onde está a igreja? Como? Olha a angústia, o desespero dessa igreja ferida, dessa igreja machucada, dessa igreja que morre, que agoniza e morre. Como é que disse Bento XVI, que afunda, tem o barco quebrado ao meio e só sobra. Olhem como está isto. Quem vê e vai vendo, acompanhando tudo isso, passo a passo, como não desesperar, como não pensar, mas então, onde está a igreja? O que fazer? Qual é a solução? Onde vão encontrar agora Jesus e a sua humanidade nos sacramentos, na Eucaristia, a sua humanidade na pregação da palavra? Hoje a pregação da palavra é qualquer coisa, hein? É qualquer coisa. Né? Então, queridos,
Então, queridos, vejam, acho importantíssima essa distinção que Paulo faz na Epístola da Missa. O ministério da morte e o ministério da glória. Nós, eu vou logo ao fim, né? Quando eu digo nós, é nosso, e vivemos nesse tempo odierno. Nós que alcançamos o fim dos tempos, nós que alcançamos o fim, que vamos assistir o fim do mundo, é nós que temos o ministério da glória. E é o ministério da glória mesmo, porque o que nós temos que anunciar aos homens é que Deus virá sim em socorro deles todos, com a vinda gloriosa de Jesus em majestade, agora, daqui a pouco, em breve. O que nós temos que anunciar a todos é que Ele ama a igreja, Ele ama a humanidade e vai fazer um novo céu e uma nova terra, uma nova hospedagem, um novo estalajadeiro vai estabelecer sobre a sua terra. A igreja vai ser renovada pelo Espírito Santo. É o renovamento, é o derramamento, é o batismo no Espírito Santo que se dará agora. Olha, que glória a nossa pregação. Somos pregadores de ventura, de glória, de vitória, de aleluia. Nem precisamos mais falar nas desgraças do mundo, porque os homens já enxergam, já sentem, já o sofrem. Nem precisamos mais falar da destruição da igreja e de quanto lhe acontece, porque os homens são testemunhas de toda essa destruição. O que nós precisamos simplesmente é ser ministros da glória de Deus, que vai se revelar numa humanidade salva, numa igreja gloriosa, finalmente gloriosa. Não por causa sobrou, queridos. Jesus está voltando e tudo aquilo que faltava para a cura definitiva deste homem, que o estalajadeiro tinha gasto a mais, que tudo isso agora ele vai recompensar, ele vai dar em abundância inaudita. Ele vai nos dar em abundância inaudita, vai ser Eu diria que os 2 dinheiros que ele deixou, isto é, o seu corpo e o seu espírito, já são os suficientes. Mas ele ainda derramará com mais abundância ainda no seu retorno em glória e majestade, de forma que o nosso próprio corpo não possa mais ser ferido, de forma que o nosso próprio espírito não possa mais ser manchado. É isso que nós esperamos. Botando o bom samaritano à estalagem e nos encontrando ainda em convalescência, ele nos locupletará ainda em corpo e alma, com a abundância da glória do seu corpo e com a abundância da glória da sua alma. Assim que nós seremos locupletados. Esse é o ministério da glória que nos é dado a anunciar. Vibrem os homens, alegrem-se todos. No meio de toda a dor, de todo o sofrimento, o homem tem com o que se alegrar, com o que jubilar, porque vem o Senhor da glória. O nosso ministério é um ministério da glória. O Senhor volta e vai nos cobrir com a glória do seu corpo e do seu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.